Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. É motivo de alegria estarmos na casa do Pai para bendizer e engrandecer o seu nome. Hoje nós vamos dar uma volta em João, o agraciado, capítulo 12. João, capítulo 12. A partir do versículo 23. Amém? João 12, a partir do versículo 23. Amém? A tradução que eu uso está escrita assim: na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Amém? Somente até aí. Podemos assentar? De antemão, quero fazer o agradecimento aos nossos pastores. O ano passado, assim como disse a minha esposa, foi a nossa primeira campanha da semeadura. E confesso que a gente faltou vários dias e deixamos de semear vários dias. Mas esse ano a luta foi travada e até aqui o Senhor nos ajudou. A gente ainda não faltou nenhum dia, graças a Deus. E pretende encerrar esse ano com os 31 dias, amém? A passagem lida em João traz um episódio 6 dias antes de Jesus ser capturado, preso, torturado, humilhado. Jesus, sabendo que estava chegando a festa da Páscoa, retornou a Jerusalém. Seus discípulos disseram: Senhor, lá os fariseus procuram te matar e o Senhor vai para lá. Ele responde uma resposta a qual e muitas vezes nós não entendemos. Ele diz: é necessário que tais coisas venham acontecer, e ele vai ao encontro do seu propósito, ao encontro daquilo que ele veio fazer no mundo. E nada mais do que o apóstolo João para nos trazer detalhes tão ricos de que Jesus passou naqueles dias, a qual enfrentou a morte de frente e absorveu todo o pecado do mundo, o meu, o seu, o nosso, para que nós pudéssemos ter redenção através do sacrifício do seu sangue, através da sua morte. Porque aonde há um holocausto, aonde há sacrifício, não é tão necessário que a carne seja sacrificada, mas sim o sangue. É a forma de um sacrifício de libação, aonde o Senhor foi o próprio Cordeiro, anunciado por Deus lá no Gênesis, capítulo 3, versículo 15, aonde vai dizer que há uma narrativa, quando o pecado entrou ao mundo, Deus entra no jardim e diz assim: Adão, por onde tu andaste? Cadê tu, Adão? E Adão atrás da moita, escondidinho, como diz o pastor Cláudio Duarte. Ah, Senhor,
Vimos que estamos pelados. Mas como que tu viu isso, Adão? Nós vimos. No começo do fruto, a Eva aí me deu. Como é normal, o pecador sempre colocar a culpa em alguém, em terceiros. Eva disse assim: a serpente me enganou. E a serpente por si só assumiu o BO. Aí Deus, na narrativa, bate a sentença daquela cobra: rastejarás sobre teu ventre, comerá o pó. Mulher, a tua dor se aumentará, a tua gestação se aumentará, e eu porei inimizade na tua semente contra a serpente. E dá a sentença de Adão também. Mas o que eu quero trazer para a amada igreja hoje, o que eu quero transparecer para a igreja, que a semente do Evangelho foi profetizada desde o início, pelo próprio Deus, a primeira e mais real profecia. Foi lançado no dia que o pecado foi transpassado para a carne do homem. E ali nós conseguimos ver um Deus tão longânimo, amável, paciente. Quando ele vê que Adão confessa o seu pecado, ele mata um cordeiro, acredito eu que seja de 1 ano, porque a lei diz que tinha que ser de 1 ano, macho, sem mácula. Mata um cordeiro, sacrifica um cordeiro naquele dia. Da sua lã faz vestes para seus filhos. E é feita a apropriação pelo aquele pecado que adentrou o mundo. Passado anos, passado tempos, Jesus desce na terra para ser aquele cordeiro daquele do Gênesis 3,15, para que nós pudéssemos ser enxertados. Você sabe o que é enxerto? Alguém sabe aqui o que é enxerto? Sabe ou não? Enxerto é quando você tira um galho de uma outra árvore, corta-se o caule e é feito um procedimento com terra pelo meio para que aquele venha cicatrizar e fazer parte daquela árvore. Nós, eu, você, todos nós somos enxertados na videira verdadeira, que é Jesus. Para que nós fomos enxertados? Para darmos fruto, e fruto com abundância. A semeadura não é algo obrigatório. Você tem um livre-arbítrio. Se quiser, semeia. Se não quiser, também não semeia. Mas uma coisa eu digo, que a colheita do que é semeado, esta sim é obrigatória. Essa não tem como dizer que não foi tu que semeou, porque está escrito no livro das obras: o que nós semeamos, o que nós colhemos, o que nós plantamos, o que nós almejamos, o Senhor tem total ciência. Irmão, mas é uma campanha de semeadura. É uma campanha a qual a igreja, a MACD, fala a respeito e respectivo de tudo que aconteceu no decorrer do ano. Sim. Mas eu acho muito importante trazer algo sobre o Evangelho, trazer algo sobre nossas vidas. Até porque nós vivemos os últimos tempos. Segundo a palavra, não falta muito. Qualquer hora dessa nós podemos estar dormindo, ou podemos estar orando, ou podemos estar saindo daqui do nosso carro e a trombeta tocar. Ontem tínhamos uma conversa ali na frente
E um rapaz nos relatou dizendo que, varão, tirei 3 dias para jejuar, e esses 3 dias, só Jesus. Eu falei, fica calmo, irmão, que a única coisa boa da provação é ser aprovado. Não tem nada melhor do que ser aprovado. Não tem nada melhor do que Deus olhar para ti e dizer assim, esse rapaz, esse cara está numa taca medonha, mas ele está aprovado diante da minha face. A obra de Deus, ela não só é feita dentro desse prédio. Não. Eu e você somos igreja. Nós somos a igreja. Aqui essas paredes que nós estamos vendo são os prédios, o prédio da igreja que nos traz para que nós possamos ter um cantinho para adorar o nome do Senhor, para termos um lugar onde nós iremos bem dizer e glorificar a face dele, e se reunir em comunhão, como uma igreja, um todo. A igreja do Senhor, ela tem que ser ciente, ela tem que ser igreja da porta para dentro e da porta para fora. Sabe, amados, a semente que nós temos semeados, ela nos vai trazer uma colheita. E essa é a advertência que eu trago para a igreja. Muitas vezes nós nos ocupamos, nos distraímos, buscamos o que não devemos, fazemos o que não devemos fazer. Nos ocupamos com o maior empenho a caminhos que para o homem parecem ser bons, mas o fim desse caminho são caminhos de morte, são caminhos que nos afastam da presença do Senhor, são caminhos que vai ser necessário um sacrifício, mas glorificado seja o nome do Senhor, que nós possamos entender o nosso chamado e o nosso propósito. Aliás, acabou de começar mais um ano, ao qual nós temos a oportunidade em uma terra rica semear, para que venha a ter uma grande colheita. E que o nome do Senhor seja glorificado por cada um de nós, no nosso dia a dia, na igreja do Senhor. Nós não somos, eu e minha família, esse meu povo aqui que vocês vê, esses dias está vindo um pouco, mas tem dia que vem mais. Nós não somos crentes de longa data, nós não somos muito velhos na fé, mas eu garanto que os ensinamentos que esse meu povo passou, muitas vezes não são ensinados. E por mais que a gente fique quietinho no nosso canto ali, a gente conhece um pouquinho da palavra também. A gente lê um pouquinho da palavra e sabe os nossos direitos, os nossos deveres, amém? Mas eu quero compartilhar com meus irmãos uma bênção. Assim como a minha esposa disse, há muito tempo eu almejava ter a minha própria oficina de lanternagem e pintura. E confesso que durante 5 anos da minha caminhada, não tem sido fácil. Mas, chegando aqui, como ela disse, nós começamos a semear, começamos a regar, e começamos a crer que o Senhor ia fazer a obra. E no mês de setembro, né, amor? Setembro, nós conseguimos abrir o nosso CNPJ, conseguimos alugar o prédio, estamos trabalhando. O começo não é fácil. Não é fácil se manter de pé. Mas o Senhor tem dado graça, o
o Senhor tem abençoado aquele local. E para a honra e glória do Senhor Jesus, nós temos orgulho de dizer que hoje nós somos uma empresa operante. Algo que nós almejávamos e buscamos durante muito tempo. Esse ano, com a campanha da semeadura, o Senhor nos concedeu. E nós glorificamos a face dele por causa disso. Outra bênção que eu tenho para contar, que todo dono de oficina, ele quer ter seu próprio lugar para trabalhar, né? E faz tempo que eu cogitava a ideia de comprar a casa da minha mãe, um galpão na Benedito Inocêncio. E esse ano, pela graça de Deus, ela me apareceu de surpresa. Veio lá do Piauí. Eu disse, a senhora tinha que me avisar que a senhora estava vindo. Ela disse, não, eu queria chegar de surpresa. Eu disse, tá bom, chegou de surpresa. E foi quando foi nos concedido aquela casa. Já começamos a pagar. O contrato está pronto. Só falta nós nos mudarmos para lá. Irmão, mas nós estamos no 27º dia, o Senhor não veio contar a sua bênção? Eu queria contar no dia que eu estivesse aqui, né? Eu queria compartilhar com a igreja o dia que eu viesse aqui. Até porque a lista foi divulgada antes, né? Mas glorificado seja o nome do Senhor, que Ele tem concedido o desejo do nosso coração. Nós semeamos muito mais e almejamos e queremos e acreditamos e cremos que essas sementes vão brotar. A gente crê muito que o Senhor, se Ele quiser, se você tem um sonho no seu coração, se o Senhor quiser realizar do dia para a noite, Ele tem esse poder. Se você almeja algo, bote no coração do Senhor, busque nele, clama a Ele, porque Ele é um Deus bondoso, como eu disse no começo. Ele é cuidadoso, Ele é longânimo, Ele é muito paciente. E já pensou, se fosse medir pela quantidade de pecado, se fosse medir pelas nossas desobediências, pelas nossas iras, pelas nossas... Cara, a gente tem 1 milhão de defeitos. Se fosse para pesar numa balança, acho que nenhuma da nossa semente brotava. Inclusive eu acredito que acho que daqui eu sou mais pecador. Tive uma vida entregue ao crime. Aos 22 anos de idade se ressocializei. Voltamos a ingressar na vida normal. Começamos a congregar, começamos a entender os caminhos do Senhor. E pela misericórdia do Senhor, servimos a casa do Senhor durante 5 anos como diáconos. E aos 3 anos atrás veio a unção de presbitério. Honra minha não é graça. É graça. Nada nós merecemos, mas a graça do Senhor nos encobriu, nos lavou, até hoje ainda está nos lavando, porque somos homens e mulheres pecadores. No dia que a gente deixar de pecar, é o dia que nós subiremos para a glória. Então, é necessário que tais coisas venham a acontecer. Jesus Cristo, Ele não hesitou. Ele sentiu uma dor tremenda lá no Getsemane, Ele orou a Deus: Senhor, se for possível, livra-me deste cálice, mas contudo, não seja feito a minha vontade, e sim a sua. E aconteceu que a vontade do Senhor era que aquilo tudo viesse a acontecer. Assim como muitas vezes nós não entendemos o que acontece na nossa vida. Nós não entendemos porque tais coisas vêm a acontecer. Mas a vontade do Senhor, quando a gente colocamos nossa vida na mão dEle, ela é perfeita, boa e agradável. Que nós possamos entender que a lei da semeadura, ela é simples, porém ela é profunda.
Nós somos uma igreja a qual está caminhando lentamente para o dia do arrebatamento. E vamos nos preparar para quando a trombeta soar, nossos ouvidos estejam limpos, esteja bem sensível, para que nós venhamos entender, escutar e ser elevado aos céus. Essa é a palavra que eu queria compartilhar à igreja do Senhor. A semente do Evangelho foi semeada há cerca de 2000 anos atrás, e até hoje ela brota e gera frutos. Até hoje seus ramos se engrandecem e cresce cada dia mais. E para a glória de Deus nós fazemos parte desse grande acontecido. Que nós possamos odiar a nossa vida nesta terra. Porque querendo ou não, irmãos, nós somos seres eternos tendo uma experiência humana. Nós somos seres eternos tendo uma experiência humana. Se você não estiver nos caminhos do Senhor, a sua eternidade será no inferno. E se você estiver nos caminhos do Senhor, a sua eternidade será na glória junto ao Pai. Então, de um jeito ou de outro, você é eterno. Amém? Coloque sobre os seus pés.